Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre negacionismo e ceticismo. Faz parte da psicologia do negacionista achar que ele é um cético, que ele tem essa posição de duvidar de tudo, porque é uma posição intelectualmente respeitável e ele é mais crítico que o resto da sociedade que supostamente acreditaria simplesmente no que todo mundo acredita. É como se o resto da sociedade fosse um bando de, como diz o velho ditado, de Maria vai com as outras, que aceitasse tudo de forma acrítica, mas que ele não. O negacionista, principalmente aquele que nega a ciência, ele se considera o cético, ele se considera talvez, mesmo não conhecendo a história do ceticismo, como se estivesse na linha daqueles grandes céticos gregos, ou então outros grandes céticos da história da filosofia. Nesse vídeo a gente vai mostrar que não tem nada a ver, que negacionismo não é ceticismo, e nós vamos esclarecer um pouco sobre essas coisas. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente os textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. O nosso segundo recado é que você pode ser um colaborador deste canal, você pode contribuir com a manutenção e a existência do Filosofia Vermelha, que também é um podcast, sendo um dos nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, ou então fazendo uma transferência de qualquer valor através da nossa chave Pix. O link para o nosso perfil no Apoia-se está na descrição desse vídeo e a nossa chave Pix é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E o nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir o meu livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Para mais informações ou para adquirir, basta clicar no link que também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao tema do nosso vídeo, que é negacionismo e ceticismo. A gente tem que compreender inicialmente o que significa duvidar de tudo, que é inclusive o nome do meu livro. Uns dias atrás, um cara apareceu aqui comentando assim no canal: "Ah, você duvida de tudo, mas não do marxismo." É como se ele tivesse assim: "Haha, te peguei." Porque duvidar de tudo seria, segundo esse indivíduo, a gente compreende o que está por trás, um negar tudo. Então eu não deveria ter posição nenhuma na vida se eu duvido de tudo. Isso é uma incompreensão muito grande sobre o que significa duvidar de tudo. Primeira coisa, duvidar de tudo não significa negar tudo. Se eu duvido de algo, isso significa que essa dúvida é uma dúvida metódica que vai me levar à investigação e à crítica. É isso que a gente quer dizer com duvidar de tudo. Não significa simplesmente negar e falar assim: olha, como eu duvido, eu não tenho posição nenhuma na vida. Porque isso é uma coisa que não é possível a gente ter. Não é possível a gente simplesmente não ter posições na vida, porque a gente está vivo e a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Inclusive, um dos grandes céticos da história da filosofia, que foi o David Hume, ele afirmou o seguinte: olha, a vida prática deve ser imune ao ceticismo. E nisso, David Hume estava se baseando em outros filósofos, pensadores da antiguidade, que também se ocuparam dessa questão. Inclusive, o Cícero, por exemplo, ele fala o seguinte: olha, mesmo esse pessoal aí que fala que duvida de tudo, esses céticos, mesmo eles agem e eles também têm que tomar decisões na vida. É impossível não tomar decisão na vida. Então, a nossa posição é de acordo com a do David Hume: olha, a vida prática ela deve ser imune ao ceticismo. Os nossos sentidos são mais que suficientes para orientar na nossa sobrevivência deste mundo. Agora, quando o assunto é ciência, filosofia, tudo bem, uma questão de princípios, uma questão metodológica, aí sim vale o princípio de duvidar de tudo, de colocar tudo em suspensão. Agora, na vida prática, dizer que eu sou cético e por isso eu não vou tomar vacina, por exemplo, aí já é passar dos limites e isso não tem nada a ver com o ceticismo filosófico. Nós mencionamos agora o David Hume,
Mas o René Descartes ele também tem uma posição semelhante. Porque o Descartes, o que ele queria? Ele queria duvidar de toda a tradição filosófica, jogar tudo no chão e, a partir dali, a partir dessa dúvida metódica, encontrar princípios seguros para desenvolver a sua filosofia. Só que o Descartes percebeu o seguinte, olha, enquanto a gente não encontra esses primeiros princípios, a gente está no mundo e a gente tem que agir, a gente tem que fazer as coisas. E é por isso que o René Descartes ele fala de uma moral provisória. O Descartes tinha uma moral provisória. Por quê? Porque o ceticismo na vida prática ele é um desastre. O ceticismo na vida prática, na vida cotidiana, ele vai levar um indivíduo a não fazer absolutamente nada, ter uma vida praticamente vegetativa. Ou então o cara vai ser inconsistente, porque ele se proclama cético, fala que não pode duvidar e que não pode acreditar, pelo contrário, em absolutamente nada, mas aí ele acredita nos seus sentidos. Tem até aquele caso na Grécia Antiga, do cético que andava não acreditando nos sentidos, e aí os discípulos iam junto com ele e tinha que, por exemplo, ele via um buraco. Ele não acreditava, ele duvidava que tinha um buraco na frente dele e os discípulos que corriam e tiravam ele ali da frente do buraco. Porque ele andava duvidando dos sentidos assim, a todo momento. A gente não sabe se essa história é verdadeira, Esses relatos da antiguidade, muitas vezes, elas se utilizam ali de uma boa dose de imaginação, mas pelo menos expressam como esses filósofos antigos, esses pensadores, eles pelo menos eram vistos ali por seus contemporâneos ou por quem estava historicamente mais próximo. E a ideia é basicamente essa, você não duvida, você não acredita nos sentidos, tá, e o buraco que está na sua frente? Você vai cair no buraco, então acredita nos sentidos, é melhor você acreditar que tem um buraco na sua frente e desviar. Eu poderia, por exemplo, responder a esse indivíduo que comentou aqui no canal que eu escrevo um livro com o nome Duvidar de Tudo, mas sou marxista. Bom, o marxismo pode ser a minha moral provisória, por que não? O marxismo, obviamente, ele não explica tudo no mundo, ele não explica toda a realidade. E nós, que somos da filosofia, temos isso muito claro. Agora, o marxismo é o pensamento que melhor explica a nossa sociedade, o período histórico em que nós vivemos. Não há outra filosofia que explique o mundo melhor do que o marxismo explica. Então, nesse sentido, o marxismo, por que não pode ser a nossa moral provisória? Assim como o René Descartes ele tinha uma moral provisória. Bom, talvez o marxismo não seja mais relevante filosoficamente daqui a 500 ou daqui a 1000 anos. E na filosofia a gente pensa sempre assim a longo prazo, A gente estuda, por exemplo, textos do Platão que foram escritos há 2000 anos atrás e a gente sempre faz esse exercício de pensamento. Bom, e daqui a 1000 anos, como é que vai ser então? Se há 2000 anos atrás alguns textos ainda eram relevantes para nós, e daqui a 1000 anos, o que vai ser relevante? E talvez o marxismo seja relevante, ou talvez não. Agora, no nosso período histórico, não há outra filosofia que explique melhor o mundo em que a gente vive do que a obra de Karl Marx. Então, por que não colocar tudo em suspensão? E se eu preciso de uma moral provisória, por que não ser uma moral provisória revolucionária ao invés de conservadora, como foi a do Descartes? Outra coisa que os negacionistas também confundem é possibilidade com probabilidade. A questão é, às vezes, é possível que uma questão esteja errada. Bom, existe a possibilidade lógica. Agora, qual que é a probabilidade, por exemplo, de que uma determinada teoria científica esteja equivocada? Bom, é possível que esteja errada, é possível sim. Agora, a gente confundir, trocar possibilidade com probabilidade, isso aí é completamente, como diz no popular, trocar as bolas. Não é porque uma coisa possivelmente pode estar errada que eu vou confundir isso e vou falar o seguinte, olha, então não vou acreditar em nada. Às vezes uma teoria científica tem 99% de probabilidade de estar correta. E só por causa desse 1%, eu vou simplesmente abandonar e dizer que eu vou acreditar, por exemplo, que ela é falsa. Por exemplo, no caso das vacinas. O negacionista é isso, o negacionista ele acha que pelo fato de uma determinada vacina ela poder ter algumas contraindicações, poder ter alguns efeitos colaterais indesejados, ele pensa o seguinte, então é melhor ninguém tomar vacina, porque já que isso pode acontecer, se pode acontecer, então é muito provável que vai acontecer e eu não vou tomar. Isso é errado. Isso é pensar de uma maneira incorreta. Isso não é um pensamento científico, isso não é um pensamento cético. A teoria pode estar errada, pode. É uma possibilidade lógica. Agora, é provável? Quão provável é? Então é muito importante a gente também não confundir essa coisa e sempre mostrar para o negacionista essa questão. Olha, é possível que seja errado, mas é provável. Quais são as maiores probabilidades? Essa teoria ou a negação dessa teoria?
Nós aproveitamos esse dia ensolarado aqui na cidade de Nürnberg, na Alemanha, para fazer esse vídeo externo. A gente tem uma série aqui no canal que são os vídeos peripatéticos, onde a gente anda fazendo filosofia. Hoje a gente veio aqui para esse parque aproveitar o sol, porque o verão aqui na Europa é curto e a gente tem que fazer isso enquanto ainda tem sol. Então foi basicamente este o assunto deste vídeo. Negacionismo não é ceticismo. O indivíduo que sai negando tudo, sai negando a ciência, negando a história, negando muitas vezes aquilo que é óbvio, né, na vida prática, ele não é um indivíduo intelectualmente superior, que está com uma posição crítica mais elevada do que o restante dos meros mortais que vão pelas probabilidades maiores. Tá? O ceticismo, como David Hume falou, o ceticismo ele não deve entrar, ele não deve guiar, pautar a nossa vida prática. Isso é, a vida prática deve ser imune ao ceticismo filosófico. Então não há nenhuma contradição nisso. Você fazer ciência é uma coisa. Por exemplo, a física quântica. Bom, os maiores princípios da física quântica, eles são aplicáveis para o nosso cotidiano? Aqueles cálculos hipercomplexos de Einstein que acabaram desenvolvendo a física de Newton, eles são relevantes na nossa vida prática, vivendo aqui nesse planeta? Não! A física de Newton é absolutamente suficiente para a nossa vida aqui neste planeta. Agora, quando a gente quer lidar de fato com a coisa em si, para usar um termo de Kant, aí sim, aí a questão é outra. No caso de fazer filosofia, né, no caso de às vezes duvidar das aparências, como nós fazemos no nosso livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Agora vejam, duvidar de tudo não é negar tudo. Tá? A dúvida ela vai nos levar à investigação, à crítica. E o que é a crítica? A crítica pressupõe duas coisas. Primeiro, aquilo que você vai criticar, você deve aprender, você deve conhecer muito bem o seu objeto de crítica, e a crítica ela é uma depuração. A crítica é um processo em que você vai limpar algo, você vai depurar algo de suas impurezas. Agora, criticar pressupõe isso. Se eu vou criticar um objeto, então eu conheço muito bem aquele objeto que eu vou criticar. Tá? Criticar não é negar uma coisa, duvidar não é negar. Então, temos que ter isso muito claro e temos que avisar os negacionistas disso. Olha, você se acha intelectualmente superior, você está se achando por cima de tudo, você está trocando as bolas completamente, você não é o crítico, o cético, você está simplesmente trocando possibilidade com probabilidade e você está querendo ser cético de uma maneira inconsistente, porque na verdade você não é. Você está no mundo, você está agindo, você toma decisões. A sua negação da ciência já é uma tomada de decisão. Então você não está suspendendo o juízo de fato como um cético consistente faria. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, seja um apoiador do canal e também adquira o meu livro Duvidar de Tudo. Os links para tudo isso estão na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.